Olá! Hoje no mundo político, o embate das redes na reta final das eleições. Como as principais campanhas trabalharam suas estratégias digitais? Qual o peso delas no cenário geral? Há diferenças entre a direita e a esquerda na atuação nesses ambientes? As fake news tendem a se intensificar nos dias e horas que antecedem o retorno da população às urnas? Eu vou conversar com o professor da Universidade Federal Fluminense, Vitor Chagas, pesquisador do COLAB, Laboratório de Pesquisa em Comunicação, Culturas Políticas e Economia da Colaboração. Bem-vindo ao Mundo Político, Vitor. Prazer falar com você. Olá, Marco. É um prazer estar com vocês aqui também. Obrigado, Vitor. Estamos aí a 6 dias, do segundo turno das eleições. O que podemos esperar das redes em um contexto de disputa acirrada e de uma série de decisões judiciais que tentam disciplinar o vale-tudo nesses ambientes? Olha, eu acho que a gente está diante de uma situação, por um lado, razoavelmente inédita, mas, por outro lado, um desdobramento contínuo, do que a gente vem vendo aí nos últimos ciclos eleitorais. Na realidade, a gente está diante de um conjunto de acontecimentos que exacerbam aquilo que já havia acontecido em 2018. E a gente achou, em uma certa medida, que as instituições dariam conta pela resposta que tiveram durante esse interstício, ou seja, em grande medida o Poder Judiciário atuou fortemente aí para dar alguma resposta. A gente viu uma série de negociações entre as plataformas e diferentes instâncias aí no âmbito democrático, sobretudo também, mais uma vez, com o Poder Judiciário, mas o que a gente vem acompanhando, em particular nesse segundo turno, é uma situação que, digamos, beira o descontrole absoluto. A gente vem vendo aí, acompanhando com uma velocidade muito maior do que aconteceu ao longo do primeiro turno, uma disseminação intensa aí de desinformação, de discurso de ódio, enfim, e acho que do ponto de vista de quem está acompanhando esse debate no monitoramento das mídias sociais, a gente está vivenciando uma situação bastante preocupante, eu diria. Pois é, nas últimas 48 horas costuma ser ali um período chave, que antecedem as eleições. No primeiro turno, a gente observou um aumento significativo de desinformação circulando nesse período, Eu acho que a gente tem que prestar atenção a um fator que talvez seja uma relativa novidade, pelo menos desde 2018 isso já acontece, mas eu acho que isso vem sendo pouco comentado, na verdade. Nós temos poucos mecanismos para lidar com um certo âmbito de campanha informal. Todas as instituições democráticas, elas estão, em certa medida, aparelhadas para lidar com a campanha oficial, com aquela campanha que é proferida pelos candidatos, com aquela campanha que, enfim, é homologada pelo TSE, mas a gente tem muito pouco aparato conceitual, o aparato técnico para lidar com o âmbito da campanha informal, digamos assim. E esse é o principal problema, Porque o que a gente vem vendo desde 2018 é que os candidatos, em alguma medida, eles se escoram, eles se apoiam nesse seu entorno para proferir esse tipo de para disseminar esse tipo de desinformação. Então, o que a gente acompanha assim, com muita clareza é que nem sempre essas mensagens com caráter mais problemático, essas mensagens que acirram os ânimos, elas circulam pelo, digamos, o circuito oficial da campanha. Elas surgem do seu entorno, muitas vezes de um conjunto de influenciadores, de um conjunto de ditos eleitores, mas que, na verdade, fazem parte de uma certa militância muito aguerrida, contra a qual, digamos, as instâncias democráticas elas não têm mecanismo de sanção possível, porque elas não são ágeis a esse ponto. É muito difícil você combater a disseminação da desinformação e do discurso de ódio quando perpetrada através de um modelo de rede.
quando você sabe quem é o ator a combater, quem é o ator que pode sofrer sanção, né? É muito fácil, por exemplo, deplataformizar esse sujeito, né? Mas quando você está falando de uma pequena raia miúda de militantes absolutamente aguerridos, isso fica muito mais difícil de combater. E é isso que a gente está assistindo nesse momento. Na imprensa, nessa segunda-feira, Vitor, há matérias com rumores de que mensagens em massa que seriam disparadas aí no WhatsApp, no Telegram, vindo do exterior para promover a campanha de Bolsonaro nessa reta final. Isso pode desequilibrar a disputa? Acho, sem dúvida, isso pode desequilibrar, tem um efeito absolutamente pernicioso, né? Porque a gente está falando aí de candidatos que ocupam posições desiguais na condição de alcançar, né, o seu eleitorado, o eleitorado indeciso, digamos assim, né? Mas preciso lembrar também que esse modelo, na verdade, né, de disseminação de desinformação, ele vem atuando de uma forma permanente, né, desde 2018, nos últimos 4 anos, assim, a tal ponto que, né, para não falar nos disparos em massa, a gente pode identificar, por exemplo, né, uma série de comportamentos que são claramente comportamentos inautênticos, comportamentos próprios de agentes do campo profissional da política que muitas vezes se fazem passar, né, como militantes orgânicos, como agentes espontâneos ali engajados na campanha, né? Por exemplo, eu estou falando de situações como, sei lá, um sujeito que dispara a mesma mensagem para o mesmo grupo 4 vezes ao longo do dia, né? De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, o que é evidentemente uma situação, né, que não encontra qualquer respaldo no comportamento de um usuário organicamente envolvido com a campanha. O objetivo é muito claramente pegar ali as pessoas que estão saindo para o trabalho, que estão no seu horário de almoço, que estão voltando para casa, que estão à noite relaxando, né? Ou seja, no mesmo grupo, né, essa mesma mensagem é disseminada 4 vezes ao longo do dia, né? Isso sem falar, por exemplo, nos usuários que têm um forte potencial, um forte engajamento, forte potencial de participação e de disseminação de mensagens, né? Ao passo que, sei lá, a média de mensagens enviadas por usuários em grupos de WhatsApp, por exemplo, né, em grupos políticos, de discussão política, não passa aí de 1 a 2 mensagens enviadas por usuário. A gente tem usuários que, nesse mesmo período monitorado, né, são responsáveis por enviar 1.500 mensagens, 950 mensagens. Então, a gente está falando aí, né, de um conjunto de atores que se fazem passar dissimuladamente por atores envolvidos organicamente nas campanhas, mas que no fundo, são agentes atuando profissionalmente para o campo da política, né? Então, acho que olhar para isso é entender um pouco, né, a situação em que a gente está vivendo, né? Ou seja, não há muita clareza sequer sobre quem é que é de fato um militante espontâneo e quem é que está sendo pago, remunerado para isso. Então, acho que esse ponto de desequilíbrio aí, né, é fundamental para a gente entender um pouco do cenário político atual. O uso de perfis, uma espécie aí de robôs com roupagem humana, para tentar desmobilizar redes adversárias, isso tem sido notado no acompanhamento de vocês? Acho que eu tenho me preocupado menos, embora a gente observe, evidentemente, a atuação de robôs, de bots, né, como a gente chama no âmbito das plataformas digitais, mas eu tenho me preocupado menos com a atuação dos bots e mais com essa atuação dos agentes que dissimuladamente se fazem, né, presentes ali nesse tipo de rede, né? Porque no fundo, os bots eles funcionam exatamente da mesma forma, né? Ou seja, eles funcionam ali para, digamos, criar uma certa sensação, um certo clima de opinião, né? Envolver determinados grupos, né, digamos, dessa esfera pública conectada, na crença de que se trata de uma militância, né, organicamente constituída, etc., quando, na verdade, se trata de um movimento absolutamente planejado, né? Então, o efeito, no final das contas, é razoavelmente o mesmo, né? Independentemente de serem máquinas ou de serem seres humanos, né, quando
contratados para isso, ganhando, sei lá, digamos, alguns centavos, alguns reais por cada clique que dão, com uma fazenda de cliques plenamente constituída, né? O grande problema para é a gente não ter mecanismos para compreensão concreta desse tipo de ação, né? A gente não conseguir discernir efetivamente o que é um comportamento autêntico do que é um comportamento inautêntico no âmbito das plataformas digitais, né? E muito embora as plataformas tenham capacidade para, né, identificar esse tipo de usuário, esse tipo de comportamento, mesmo tenham capacidade para identificar quais usuários são bots e quais não são, as ações, as sanções até aqui têm sido muito tímidas, né? Então, acho que é nisso que a gente tem que prestar atenção, né? Vitor, e qual a importância de coordenação estratégica nesse uso das redes? A gente teve um episódio esse fim de semana, né, envolvendo uma postagem do senador Flávio Bolsonaro sugerindo ali o apoio do streamer muito famoso, né, Casimiro, a Bolsonaro, prontamente rechaçada pelo próprio Cazé, e a postagem dele já está aí com mais de 1 milhão de curtidas, né? É um exemplo claro de tiro no pé por falta de coordenação? Olha, o efeito, sem dúvida nenhuma, né? Porque o que a gente teve foi uma resposta, digamos, muito dura, muito incisiva por parte do Casimiro, muito honesta também, né? Reforçando o voto no candidato adversário, né? Mas acho que esse é o típico caso em que a gente não pode, digamos, subestimar, né, o uso deliberado de fake news no ambiente eleitoral, assim, né? Eu acho que não se pode dizer, não se pode atestar com plena certeza, por exemplo, que nesse caso não houve planejamento, né? Porque acho que ninguém é ingênuo, digamos assim, para confiar numa imagem, né, que circula no âmbito das mídias sociais sem uma checagem prévia, sobretudo em se tratando, né, de um ambiente de campanha tão acirrado como esse que a gente está vivendo, né? De maneira que acho que é importante a gente não, digamos, conferir aos atores políticos uma intencionalidade que parte da nossa própria perspectiva, né? Eu não tenho a menor condição, por exemplo, nesse momento, de atestar o que se passa pela cabeça do senador Flávio Bolsonaro, né? Mas, sem dúvida, a gente observa que o efeito foi um efeito reverso, né? Sobretudo em função da resposta que o Casimiro deu a ele, né? Quem dera que em todas as situações em que há disseminação de fake news, a gente tivesse respostas desse tipo, com efeitos reversos como esse, né? Mas o grande problema é que muitas vezes a gente sequer tem condição de checar esse tipo de informação circulando, né? Muitas vezes a gente digamos, protagonista de uma mensagem como essa sem sequer se dar conta, né? Então, acho que o perigo está justamente aí, né? Sem dúvida, o planejamento para as mídias sociais é absolutamente importante, mas a gente precisa também enxergar que há campanhas, né, que se planejam para a difusão deliberada de fake news, né? Esse é um dos problemas que a gente está vivendo nesse momento. Outro episódio do fim de semana, Vitor, com forte repercussão nas redes e na opinião pública, foi a resistência armada de Roberto Jefferson, né, à prisão, né, tendo disparado ali tiros de uma granada contra policiais. As reações bolsonaristas nas redes mostraram certa indecisão ali, com manifestações de apoio e repúdio ao ex-deputado. O que você pôde observar em relação a esse episódio? Esse é um episódio muito curioso, porque ele atesta um pouco da dinâmica desse segundo turno, né? Assim, acho que pela primeira vez, e muito se tem falado a respeito dessa estratégia assumida, né, por determinados influenciadores digitais do campo progressista nesse momento, né? Muito se tem falado a respeito do chamado janonismo cultural, né? Mas essa é a primeira vez, né, em que a gente vê digamos, um certo equilíbrio nesse segundo turno, né, com a direita, digamos, com o campo da extrema-direita, digamos, um pouco perdida na sua estratégia, no seu posicionamento. Seguidamente, nós vimos acompanhando isso desde o princípio desse segundo turno, né, com as diferentes campanhas né, negativas
de que Bolsonaro foi alvo agora por parte desses influenciadores, como, por exemplo, aquelas que levantavam temáticas associadas à maçonaria, à pedofilia, ao canibalismo, né? E o efeito que tivemos agora, né, no episódio, no último fim de semana, foi muito similar, porque ele mexeu um pouco com as estruturas programáticas da extrema-direita, de maneira que as respostas se tornaram muito confusas, né? Não há um posicionamento direto, claro, sobre que lado apoiar nessa controvérsia, né? Como resolver esse problema de modo a minorar os danos à imagem pública do presidente Bolsonaro, né? De maneira que o que a gente tem acompanhado agora, né, de maneira razoavelmente inédita, é uma extrema-direita nas cordas, né? Desde a difusão desses, né, vários episódios, desses pequenos teasers que tivemos ao longo do segundo turno, até esse episódio, né, que pode ou não se constituir como uma espécie de fogo amigo, digamos assim, né? O que temos acompanhado é uma certa indecisão, né, por parte desses atores da extrema-direita sobre de que lado se posicionar, né? E isso tem conferido um certo equilíbrio à campanha. Vitor, você falou aí do termo, né, janonização cultural, né, uma referência à atuação destacada que tem tido aí o deputado federal André Janones, né, no campo da campanha associada a Lula, né, como uma contraofensiva das redes. Há diferenças perceptíveis entre o uso das redes por forças de direita e esquerda e quais seriam elas, as principais, pelo menos? Há diferenças perceptíveis, né? Muito embora isso tenha contribuído para equilibrar um pouco o jogo, como eu falei, no segundo turno, né? Mas a gente tem diferentes núcleos de atores envolvidos aí, né, entre esses grupos de influenciadores digitais do campo progressista que têm procurado se posicionar nas últimas semanas. Em particular, falando sobre o caso do deputado federal André Janones, a gente tem uma situação muito curiosa, porque Janones emprega táticas razoavelmente parecidas com as táticas do bolsonarismo, muito embora ele não, digamos, ele não chegue às vias de fato, se a gente quiser usar o jargão popular, né? Ou seja, de uma certa maneira, Janones ele se previne, né, da condição de um agente, de ocupar a condição de um agente disseminador de fake news, né? Na maior parte das vezes, ele trabalha com o mesmo tipo de retórica, né? Ou seja, ele provoca, ele ameaça, né? Ele cria um certo suspense, né? Mas, no mais das vezes, o que temos, né, um ator político que opera ali no campo da legalidade, né? Que dificilmente se posiciona, ou poderia ser apontado como um sujeito que está ali tentando, de alguma forma, criar uma certa instabilidade à democracia, né? Se não pela sua campanha aguerrida, de fato, pela condição de ataques e campanhas negativas que ele executa, né? Então, acho que isso é um modus operandi muito curioso, né? E que a gente não acompanhava antes, né? Assim, a gente viu isso agora se acirrando nesse segundo turno, né? E a gente viu também uma série de outros influenciadores digitais do campo progressista assumindo, digamos, táticas razoavelmente parecidas, embora, né, em maior ou menor grau responsáveis aí pela difusão de algumas informações falsas, né, ou enfim, coisa parecida, assim. Mas no âmbito daquilo que André Janones vem fazendo, né, é muito curioso perceber como a inauguração dessa tática por parte dos segmentos de esquerda, né? A esquerda, de uma certa maneira, ela sempre teve muito constrangimento em atuar nesse sentido, né? E continua tendo. Basta a gente ver a controvérsia instaurada em função justamente da atuação do Janones nas mídias sociais, né? De modo que há muita gente que tem um certo pé atrás, né, com esse tipo de postura, com esse tipo de tática, né, partindo de um certo entendimento de que, né, a esquerda estaria sujando as próprias mãos
a atuar dessa maneira, né? Mas do modo como vejo aqui, se trata muito mais de um aspecto retórico propriamente, né, do que do campo da ação efetiva. Para os dois lados, o papel dos chamados influencers, ele é fundamental para que as campanhas atinjam capilaridade nas redes? Ele é fundamental e a gente tem vários níveis de influenciadores atuando nas plataformas digitais, né? É muito importante a gente lembrar que se de um lado a gente tem os grandes influenciadores, os mega influenciadores, né, que são responsáveis aí por mobilizar as massas, etc., né, de outro a gente tem também aqueles pequenos micro influenciadores que atuam no âmbito mais localizado, mais regionalizado, né? E é interessante a gente perceber essa estrutura, né, porque essa estrutura funciona efetivamente como uma rede, né? Ao passo que os grandes influenciadores, por exemplo, eles inspiram uma quantidade muito maior de pessoas, eles têm um alcance muito maior, né, pelas suas postagens, pela sua rede de influência, né? Por outro lado, há um distanciamento maior entre esses influenciadores e a sua própria audiência, né? O que é algo que não acontece, por exemplo, com esses influenciadores locais, são influenciadores de pequenas cidades do interior do Brasil, que tem algo em torno de, sei lá, 5 mil, 10 mil, 20 mil seguidores, não muito mais do que isso, né? Mas conhecem a sua audiência de uma forma muito mais próxima, né? De maneira que eles podem construir laços e se comunicar, às vezes, de modo muito mais efetivo, propriamente, do que esses grandes influenciadores. A gente tem visto as campanhas operando, né, num âmbito mais público, digamos assim, sempre atrás de grandes influenciadores para que eles manifestem o seu apoio, o seu endosso a uma determinada candidatura, né? Mas, por outro lado, é importante a gente perceber também esses bastidores da campanha online, em que uma série de micro-influenciadores, uma série de nano-influenciadores têm sido também cooptados, têm sido também assediados para conversar com as suas respectivas audiências, né? E esse movimento, ele muitas vezes não se torna público, né? Ele é um movimento quase que subterrâneo, né? Então a gente vê aí, por exemplo, pelo lado das extremas-direitas, uma série de, né, pastores, influenciadores religiosos, etc. Pelo lado do campo progressista, né, a gente vê uma série de outros influenciadores com perfis diferentes, né, também atuando aí nos rumos dessa campanha, assim. Então isso é legal da gente observar, né? Muitas vezes a gente vê os grandes influenciadores, mas não percebe que eles são apenas a ponta do iceberg, né? No fundo, a gente tem uma campanha que está aí sendo mobilizada, né, quase que de uma maneira subterrânea mesmo, assim, E né? com um grau alto de profissionalização, né, Vitor? Exato. Considerando tudo isso que a gente conversou, já dá para afirmar, na sua avaliação, Vitor, que as redes sociais tiveram mais peso nas campanhas neste ano que em disputas anteriores? Uma das novidades de 2022 foi o TikTok, né, se somando aí ao WhatsApp, Telegram, Instagram, enfim. Eu acho que a gente teve uma profusão maior de plataformas, né, engajadas mais diretamente na disputa, né? A gente teve, sem dúvida nenhuma, um conjunto de influenciadores, né, como a gente acabou de falar aqui agora, que foram mobilizados para essa campanha de um modo razoavelmente inédito em relação aos ciclos anteriores, né? Mas a gente tem também muitos paralelos importantes em relação a 2018 e em relação a 2020, né? Por exemplo, foi em 2020, muito embora a gente não tenha tido ali um ciclo de disputa nacional, né? Não se tratava de uma eleição presidencial como agora, né? Mas a gente teve ali justamente a constituição de uma série de, digamos, grupos de discussão política, redes de influência, né, localizada, que agora estão operando para essa campanha em 2022.
né? Da mesma maneira, em 2018, nós tivemos a constituição de um enorme ecossistema digital, né? Como jamais havíamos visto, né? E que teve um peso absolutamente decisivo naquela altura. Só a gente olhar, por exemplo, para a diferença que há entre determinadas candidaturas em 2018 com relação ao seu tempo de televisão, no horário gratuito de propaganda eleitoral, né? E a atuação nas redes dessas mesmas candidaturas. Assim. Então, em 2018, nós tivemos essa ruptura, né, que foi muito forte, né, e que continua muito presente, né, agora em 2022. Mas agora nós tivemos, né, digamos, uma constituição de uma tessitura muito mais elaborada, muito mais sofisticada, com a introdução de uma série de novas plataformas aí. Se em 2018, por exemplo, né, nós tínhamos basicamente uma campanha orquestrada por meio do WhatsApp, né? Agora, em 2022, nós tivemos a entrada em peso não apenas dos influenciadores do TikTok, né? Mas de uma série de outras redes, inclusive de serviços de mensageria privada, como, por exemplo, o Telegram, né? Então, acho que isso é muito importante da gente estar atento, né? Ou seja, os ambientes, as arenas se diversificaram muito, né? A gente teve um peso muito maior, né, na campanha promovida por esses influenciadores digitais, né? E agora, evidentemente, a gente está aqui diante de uma situação em que as instituições e as plataformas precisam ser cada vez mais ágeis para responder uma campanha que não se dá apenas no âmbito de uma única plataforma, mas no espectro mesmo multiplataforma. Pois é, nesse aspecto último aí que você coloca, o desafio do combate às fake news e à desinformação, né, especialmente, é como tentar enxugar gelo? Eu acho que grande parte das medidas que a gente vem agora, até aqui, né, investindo muito dos nossos esforços, né, de fato não passam digamos, de um cenário de ações paliativas, né? Ou seja, a coisa da checagem da informação, né, etc. Eu acho que a gente precisa deixar de perceber, né, a desinformação, a disseminação de fake news a partir da lógica de que se trata meramente de um conteúdo isolado, né? A gente precisa deixar de apostar, né, no eleitor que vai conferir a checagem de informação, que ele vai atrás do que está acontecendo, do que não está acontecendo, e a gente precisa passar a atuar em duas frentes que até agora têm sido absolutamente negligenciadas, né? A primeira delas é o fato de que a gente precisa apostar numa lógica sob demanda, né? Ao invés de, digamos, investir no fato de que o eleitor vai assinar os canais de checagem de informação, etc., nós precisamos levar esse tipo de conteúdo até onde o eleitor está, né? Em segundo lugar, a gente precisa deixar de observar essas fake news como um conteúdo isolado e precisa passar a observá-las como uma grande rede, né? Porque à medida em que, por exemplo, uma determinada peça de informação confrontada, judicialmente retirada do ar, né, uma série de outras peças similares a essa, né, voltam a fazer o mesmo efeito, né, O digamos TSE, assim. inclusive, tem dado muitas decisões, né, ainda que com discordâncias de lado a lado, mas tem atuado. Pois é, e o TSE tem agido até, num certo sentido, de uma forma muito acertada quando ele passa a investir nessa dinâmica da desordem informacional, né? A desordem informacional é um conceito que vem sendo trabalhado há alguns anos por uma série de autores, né, que promove justamente a ideia de que, né, fake news, desinformação, não se tratam apenas de uma única peça isolada. Então, por exemplo, quando você emite uma determinada ordem judicial para retirar um conteúdo do ar, né, estrategicamente uma série de veículos, né, parajornalísticos, né, que contribuem para essa disseminação de desinformação, eles estrategicamente colocam no ar uma série de outras peças razoavelmente similares para produzir o mesmo efeito, né? Então, quando você reconhece a ideia de que você se trata não apenas de uma desinformação, mas de uma desordem informacional, você está atribuindo sentido a essa construção desse coletivo,
de conteúdos, né? A grande questão agora é como combater essa desordem informacional. E aí, ao meu ver, né, a gente precisa também cobrar das plataformas, porque as plataformas elas têm, né, acesso a um conjunto enorme de informações que, eventualmente, o usuário, né, comum não tem, né? Mesmo, digamos, aqueles que se inscrevem na lógica das instituições investigativas, né, muitas vezes eles não têm acesso direto a essas informações para checar, por exemplo, não apenas a emissão de uma determinada fake news, mas a construção de uma rede de usuários empenhada na difusão daquele conteúdo, né? Então, olhar para esse comportamento inautêntico, como eu vinha falando antes, é fundamental e é algo que muitas vezes só as plataformas conseguem fazer, né? Vitor, agora os debates, né, públicos no país sobre liberdade de expressão e censura, eles estão contaminados por essa cultura de abuso das redes? E como que a gente consegue escapar dessa armadilha? Pois é, esse é o ponto a que chegamos, né? Eu acho que olhar para como o debate sobre liberdade de expressão vem sendo mobilizado por determinados segmentos, né, chama muito a atenção, né, para como determinadas temáticas são instrumentalizadas, né, a tal ponto que, né, você aposta, né, numa percepção, num conceito de democracia absolutamente falido, se você não reconhece, né, a importância que se tem, né, de não tolerar o intolerante, né, o chamado paradoxo da tolerância, do filósofo Karl Popper, né, é fundamental que a gente lance mão, né, da percepção de que determinados discursos, né, como o discurso de ódio, por exemplo, o discurso racista, o discurso misógino, o discurso homofóbico, né, não podem ter espaço numa sociedade democrática, né, porque uma vez que eles têm espaço, né, eles colocam em risco determinados grupos de atores, né, sociais, de modo que a gente precisa olhar para isso com muito cuidado, né? Um discurso racista, por exemplo, coloca em risco não apenas aquela pessoa que foi uma vítima direta daquele discurso, né, mas um conjunto enorme de indivíduos, né, que sofrem os efeitos dessa trivialização do ódio, né? Então, acho que esse é o ponto a que chegamos, né? Ou seja, a gente precisa, de fato, pensar sobre que sociedade queremos, né? E não é possível pensar numa sociedade em que a liberdade de expressão não tenha absolutamente nenhum pudor, não tenha absolutamente nenhuma restrição, porque, afinal de contas, liberdade de expressão desde sempre se coaduna com a ideia de responsabilidade, né? Então, é preciso que sejamos responsáveis por aquilo que falamos, né, para que tenhamos a liberdade imputada a nós, né? Assim, do contrário, basicamente, a gente vive numa sociedade de intolerantes. Vitor, muito obrigado por esse papo importante aqui no contexto que a gente está vivendo e vamos acompanhar com lupa aí, né, os desdobramentos nas redes dessa reta final da campanha. Boa sorte no trabalho. Obrigado, Marco. Boa sorte, boa tarde a todos e todas. Foi um prazer estar com vocês aqui. Nós que agradecemos mais uma vez sua participação. Eu conversei com o pesquisador Vitor Chagas, do Laboratório de Pesquisa em Comunicação, Culturas Políticas e Economia da Colaboração da Universidade Federal Fluminense. Nosso assunto, o impacto das redes sociais nas eleições de 2022 para as campanhas, as instituições e a sociedade. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.